Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da Laborderm, a farmácia de manipulação de sua confiança. Há 34 anos fazendo maior sucesso em Moarama e toda a região. E eu estou com o Dr. Cristiano Barzon no dia de hoje. Ele viajou, ele foi para uma feira muito importante, por isso que ele não gravou, mas ele foi ver o que há de bom e de melhor e de novidades na feira. E hoje ele vai falar um pouquinho da feira rapidamente, mas depois eu pedi para que ele falasse um pouquinho das vitaminas lipossolúveis. E, K, D, A. Muitas pessoas falam assim, Tamires, você toma vitamina K? Me perguntaram até essa semana. Você toma vitamina K? Daí eu falei, não, nunca tomei a vitamina K. Daí eu lembrei, um bom assunto aí para o nosso doutor Cristiano Barzon responder pra gente, tá bom? E o programa da Tamires está começando. No oferecimento da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri, Laborderm, a farmácia de manipulação de sua confiança. Já de volta do nosso intervalo, o Dr. Cristiano Barzon já está aqui do meu ladinho e nós vamos conversar. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, tudo ótimo. Bastante motivado para começar esse tema tão bom, né? Mas antes da gente entrar nas vitaminas, conta um pouquinho da sua viagem. Na verdade, assim, todo ano, ali a partir de maio, junho, né, julho, realmente tem as grandes feiras, né? Não só as nacionais, como as internacionais também. E o mais interessante de tudo isso é que de 5 anos para cá, todo ano tem algo diferente. Né? Então, às vezes acontece muito de você ir numa feira esse ano que vem você vai, não tem muita coisa, aí passa 2, 3 anos para surgir alguma coisa, né? E nos últimos 5 anos eu tenho observado isso, né? A gente tem ido todo ano, né, repetindo feiras, justamente por causa da variedade de coisas, de assuntos diferentes, né, de novidades, de lançamentos, né, que muda a cada ano, né? Então você precisa acompanhar, né? Sim. Porque nós trabalhamos na área da saúde, né, uma responsabilidade enorme quando se fala em medicamentos, suplemento alimentar. E você precisa entender o que tem de novo e o que tem para melhorar aquilo que você já faz, né? E como a gente já sabe que uma formulação não depende só de um bom ativo, né? Precisa de um recipiente, de uma embalagem, armazenamento, uma série de coisas. Então a gente precisa acompanhar esse mercado. É um conjunto de situações. Exatamente. E como o ano de 2024 foi muito bom, 2025 já começou muito bom também, né? Então a gente já participou de 3 feiras grandes esse ano, né? Onde a gente trouxe muita novidade, algumas novidades já colocamos em prática, outras estamos preparando para colocar. Então, em breve está vindo bastante coisa legal aí, não só na área de lançamento de novos produtos, mas de processos, né, de equipamentos, né? Então, a gente fez a aquisição de um equipamento extremamente importante agora para a área da dermato, né? Então, para a elaboração dos cremes, né, que vai agilizar o processo e trazer mais qualidade ali na questão dos cremes, xaropes, né? Então, assim, são coisas que a gente traz e que muda a realidade do nosso dia a dia. Tudo isso, Tamires, é com um grande propósito, levar o que existe de melhor para o nosso cliente, né? Então, assim, a Laborderm, ela tem essa identidade de colher muitos frutos no dia a dia de feedbacks do cliente, né? É muito satisfatório você saber que o cliente comprou aquela fórmula para dor, né? E que 2 dias depois ele liga dizendo que melhorou, que não sente mais nada, né? Seja uma depressão, seja uma insônia que ele está passando, né? Então isso é legal, isso motiva a gente a fazer cada vez melhor, né? Então a gente tem deparado no nosso dia a dia muito com esse feedback positivo, né? Então isso faz com que a gente aumente a nossa responsabilidade em fazer cada vez melhor, né? E a ida para essas feiras é justamente isso, é trazer novidade, para que a gente possa garantir o que existe de melhor para o nosso cliente final, né? É que eu sempre falo quando as pessoas entram lá no YouTube, né, dá um joinha lá pra gente, se inscrever, tudo. É mais responsabilidade que a gente tem de levar, né, sempre uma boa entrevista com grandes profissionais, como o Dr. Cristiano Barzon, que está com a gente há mais de ano, né? E sempre que a gente tem curiosidade em alguma vitamina, algum produto, a gente, claro, eu já converso com ele, a gente troca uma ideia e vamos falar desse assunto. Agora, a respeito da viagem dele, as novidades que vão chegar, assim que chegar eu falar. Mas uma coisa eu falo, tem coisas aí que as mulheres vão adorar.
Eu já falei para ele, eu quero. Muitas coisas boas. Mas tudo isso a gente vai falar quando chegar. Tá bom? Não vamos adiantar nada aí, não. Quando chegar nós falamos. Doutor, vamos falar sobre a vitamina E, a importância da vitamina E para o nosso organismo. Então, na verdade, assim, como todas as vitaminas e minerais, né, a gente consegue obter todas elas através da alimentação, né? Então, assim, o grande problema hoje é que o alimento, ele não tem mais o valor nutricional. Eu sempre gosto de citar isso, que é importante, às vezes, começar dizendo isso, para que as pessoas possam entender, né, que se eu tivesse uma alimentação correta, né, tanto em variedade como em quantidade durante o dia, muitas vezes eu não precisaria suplementar nada, né? O problema é que quando você avalia a maioria das pessoas no dia a dia ali, elas fazem 1, 2 refeições por dia, nutritivas só. O restante são alimentos que trazem saciedade, apagam a fome, mas que não tem valor nutricional nenhum, né? Então, nesse caso, que é o caso da maioria, então a deficiência das vitaminas ela passa a se tornar um pouco maior, né? Por isso que hoje existe uma tecnologia enorme de exames, né, para identificar se você está com vitamina D ok, se você está com vitamina D a mais que o normal, a menos que o normal. Então, através desse diagnóstico, através desses exames, dos bons profissionais que prescrevem, você consegue tirar um xerox de você, entender o que eu tenho em valores normais, o que eu não tenho, o que eu preciso repor, qual a dosagem, né? Então é importante que a gente entenda isso. Por isso que suplementação de 10 anos para cá se tornou algo indispensável na vida de qualquer ser humano, não só aquele que treina, aquele que pratica esporte, né? Mas qualquer pessoa que realmente tenha dificuldade de obter através do alimento a suplementação, né? Hoje a gente vai falar sobre vitaminas lipossolúveis, né? Porque realmente é um tema onde tem ainda muita dúvida, né? E são as 4 vitaminas, né? Então a gente fala que é o CAD, né? É o CAD, que é as mais importantes. Exatamente. Então elas fazem aquele papel, porque lipossolúvel a gente vai explicar também, né? Então a vitamina K, a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E. Então essas 4 vitaminas fazem parte do grupo das vitaminas lipossolúveis. Por que lipossolúveis? Porque elas são melhores absorvidas em meio gordura. As fontes delas, a maioria, estão em alimentos mais gordurosos, né? Então eu tenho, por exemplo, ali desde as castanhas, que são grandes fontes de vitaminas lipossolúveis, eu tenho os queijos, o leite, né? Eu tenho as gorduras, né? Então os ômegas, o azeite de oliva, né? Depois eu tenho a vitamina K, que já cai um pouquinho mais para os vegetais mais verdes ali, né? Então couve, alface, couve-flor, né? Então, assim, a gente entende que cada alimento ele traz um valor nutricional. Não tem como eu comer, por exemplo, carne e obter tudo que eu preciso, né? Eu vou ter grande fonte de proteína, eu vou ter grande fonte de vitamina B12, né? Tem creatina, tem algumas outras coisas. Mas eu preciso recorrer de tudo um pouquinho para que eu possa fornecer de tudo para o meu organismo. E aí está a dificuldade, né, da gente conseguir reunir durante o dia toda essa variedade que eu preciso. E para você suprir, você teria que comer muito. Exatamente. E você não consegue. Então eu preciso de carboidrato, né? Então eu preciso de batata, arroz, macarrão, né? Mandioca, pão, né? Aí eu preciso de proteína, que está nas carnes, no ovo, no leite, no peixe, no frango. Então, assim, as vitaminas, os minerais que estão nos vegetais, nas frutas, né? Nos legumes. Então, assim, é uma série de alimentos que eu teria que realmente colocar no meu dia a dia para que eu possa estar suplementado através da alimentação. Então, muitas vezes isso aí não é possível, né? Por causa da correria e tudo mais, né? A gente não tem esse tempo para preparar. Então, a suplementação ela se tornou importante por isso. E hoje, a suplementação de vitaminas lipossolúveis é muito alto o nível, né, de uso das vitaminas lipossolúveis, né? Então, justamente por causa dessa deficiência que a gente tem através do alimento, né? Então, assim, o que é importante passar para quem está nos assistindo é que nós, da Laborderm, a gente se preocupa com tudo, né? Porque não é só eu ter uma boa vitamina E, uma boa vitamina K, uma boa vitamina D, uma boa vitamina A para colocar numa cápsula e dispensar para o meu cliente. Eu preciso entender qual é o papel dessas vitaminas no meu organismo, né? Para entender qual o recipiente a ser usado. Então a gente sempre fala no recipiente aqui, uma forma não se resume só em ativo, ela se resume em recipiente também.
Então, quando eu vou formular uma vitamina lipossolúvel, eu preciso de um recipiente, de um veículo também lipossolúvel. Né? Então, hoje a gente usa muito o TCM, que é hoje o veículo mais usado na indústria, né? Farmacêutica principalmente. Ele é um derivado do coco, é uma gordura de ótima qualidade, né? Derivada do coco, e que tem esse papel de potencializar o efeito das vitaminas lipossolúveis no organismo do meu cliente, do meu paciente, né? Então eu tenho que me preocupar com isso. Então a Laborderm se preocupa com isso. Não é só colocar o ativo dentro da cápsula, no potinho e mandar. Então aí que mora o segredo do resultado, do feedback positivo que eu comento sempre aqui, né? Então essa preocupação que a gente tem não só do bom ativo, porque se você pegar a vitamina E, você tem ela de várias formas. Você tem desde a fórmula mais baratinha, que não tem resultado nenhum, até de uma fórmula que a gente sabe que tem um valor biológico alto, o organismo reconhece como um produto importante e você tem absorção daquilo, você tem efeito daquilo, né? Até um veículo, né? Então você precisa saber do recipiente, por isso que hoje a Laborderm ela conta com vários grupos de recipiente, um para cada tipo de produto. Então se eu vou formular, por exemplo, aminoácido, eu tenho um veículo ali. Se eu vou formular um produto antidepressivo, eu tenho um outro veículo para ir adicionado, né? Aí tem as quantidades corretas que você vai utilizar. Se eu vou formular, por exemplo, um produto de liberação lenta, onde ele precisa ser degradado aos pouquinhos no organismo daquele paciente, através de uma exigência de uma receita, eu tenho que ter um outro veículo, né? Uma cápsula sublingual é outro veículo. Então, olha a quantidade de veículo que você precisa ter para que você possa garantir um resultado. E obter um bom resultado. Exatamente. Então, as vitaminas lipossolúveis, né? Elas necessitam de um veículo também diferente. Eu não posso colocar o veículo da vitamina B12 na vitamina D, é totalmente diferente. Eu vou atrapalhar completamente o resultado do meu paciente, né? Mesmo que eu tenha uma vitamina B12 de qualidade, mesmo que eu tenha uma vitamina D de qualidade, mas o veículo vai impactar nesse resultado final. Se eu não souber escolher o veículo correto, eu vou comprometer completamente o resultado. Então a nossa preocupação ela vai muito além do rótulo, muito além do que o cliente está vendo, né? Então é tudo aquilo que ocorre nos bastidores, né? Então isso que a gente procura estar trazendo para cá, para que esse cliente, esse paciente que está nos assistindo, ele consiga ter informação e conhecimento para exigir. Porque dentro desse mundo que a gente vive, principalmente a internet, tem muita coisa errada e mora muito perigo, né? Então a gente já falou muito sobre isso em vários programas, né, sobre rotulagem. Mas é interessante estar sempre frisando, interessante estar sempre alertando, porque é todo dia que aparece aqui na empresa, né? Então, assim, produtos com rotulagem que não tem empresa que fabrica, não tem CNPJ, não tem procedência, dosagens muito fora da realidade. Produtos sem CPF. Exatamente, exatamente. Então é sempre interessante, todo tema que eu falo, eu gosto de frisar muito isso. Então, quando a gente vai numa feira dessa, a gente passa a entender muito melhor sobre isso, né? Então, a nossa preocupação vai muito além do que está só no rótulo, justamente para garantir um produto de procedência, né, que você possa rastrear. Hoje a gente consegue rastrear o produto que sai lá dos Estados Unidos, hoje a gente consegue rastrear a nossa matéria-prima que chega do Canadá, matéria-prima que chega da China, né? Então, do Japão, então a gente consegue rastrear. Acompanha todo o trânsito, sabe, né? Exatamente, desde a parte de viagem, embalagem, né, a temperatura e tudo mais, né? Então isso é extremamente importante. Então as vitaminas lipossolúveis, como elas hoje estão sendo muito utilizadas, né, então se gera muita dúvida por parte do paciente, né? Então é interessante a gente trazer de maneira bem clara, né, quais são as vitaminas lipossolúveis, né, a importância de um veículo, né, as concentrações que daí varia de paciente por paciente, né, vai depender muito da necessidade de cada um, né? A gente sabe que hoje a maioria das vitaminas e minerais, quando você aumenta muito a dosagem, a tendência, se você não tem um exame ali, tá bem definido a sua deficiência, o teu organismo acaba jogando fora, né? Então, assim, tudo tem um custo, tudo tem um valor. Então, é importante que sempre que você for definir por utilizar alguma coisa, que entre em contato primeiro com um profissional especializado para fazer uma indicação correta para você, em cima daquilo que realmente você necessita, né? Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, porque eu já utilizei duas, uma vocês que manipularam, né? Que é a vitamina B12. Acho que a primeira você manipulou que era de gotinhas, né? Isso. Que o nutrólogo recomendou, acho que era 5 ou 6 produtos ou coisa assim. Daí você
tinha que manipular, tinha que ser líquido. Sim. Qual a eficácia da gotinha sublingual da vitamina B12 e do comprimidinho? Tem diferença? Então, na verdade, Absorção, absorve mais rápido as gotinhas ou o comprimidinho? Então, na verdade, assim, Tamires, tudo depende do veículo. Então, esse gota é um veículo oleoso. Então, hoje se utiliza... Por isso que ele falou da gordura. Hoje se utiliza muito óleo de coco, azeite de oliva, a gente usa muito o TCM, que é o derivado do coco. Eu tenho ele na versão líquida, para gotas, e eu tenho ele na versão em pó, para cápsula. Por que eu gosto de usar ele em pó, para cápsula? Porque hoje tem vários tipos de gorduras boas, como o TCM, que você já tem na versão pó, porque melhora muito a estabilidade da fórmula final. Né? Então, eu colocar uma vitamina D em pó num óleo de coco, óleo mesmo, né? E ter que colocar às vezes em 2 cápsulas, deixar na geladeira, né? Então, isso acaba atrapalhando a estabilidade e o efeito do produto durante os dias dele ali, a validade, né? Então, quando você tem uma formulação em pó para fazer em cápsula, nós temos o veículo TCM, que é um dos veículos que a gente utiliza para conferir um grau de lipossolubilidade naquela fórmula, para melhorar o resultado dela. E quando eu tenho em gotas, aí eu tenho o TCM na versão líquida, né? Que daí eu utilizo as vitaminas lipossolúveis. Então, você tendo os veículos corretos, os dois vai ter praticamente o mesmo efeito, não existe diferença, né? Eu posso ter uma cápsula muito melhor do que um líquido se eu no líquido eu não usar o veículo correto. Eu posso ter um líquido muito melhor que uma cápsula se eu não usar o veículo correto na cápsula, né? E assim, hoje as vitaminas lipossolúveis, elas são muito mais utilizadas em cápsula do que em líquido, mas existe as versões em líquido também. Aí depende muito do profissional que está prescrevendo, às vezes o paciente tem dificuldade em ingerir cápsula, às vezes o paciente já utiliza muito comprimido, né? Então assim, vai muito de encontro à necessidade de cada paciente e os médicos prescrevem baseado muito nisso. Eu achei interessante essa diferença, né? Porque eu utilizei das duas formas. Eu prefiro de gotinhas. Exatamente. Que é mais rápido, porque o comprimidinho, vou falar do comprimidinho, né? Ele fica ali embaixo da língua, daí vai soltando aquele docinho. E às vezes, daí você não toma água logo lá em seguida, né? Que ele sumiu, os teus lábios podem ficar brancos. Sim. Dá a impressão que você escovou os dentes e o creme dental ficou nos lábios. Então, eu sempre acho que as gotinhas é melhor e eu acho que até absorve melhor o gorduroso. Sim, normalmente embaixo da língua se utiliza os sublinguais. As vitaminas lipossolúveis, normalmente elas não são muito usadas sublingual. Isso. Né? Você tem algumas hidrossolúveis, que é a B12, por exemplo. Depois a gente vai falar sobre ela. Metilcobalamina, que é um bioativo da B12, elas são muito usadas sublingual. Porque como você tem a saliva é hidrossolúvel. Né? Então a boca ela confere uma hidrossolubilidade, né? Então aí os fármacos hidrossolúveis eles conferem melhor absorção a nível sublingual. E tudo depende também da dosagem. Então, por exemplo, ativos que trazem dosagem muito alta, você não consegue fazer na sublingual. Porque as cápsulas sublingual elas são limitadas de tamanho. Você não consegue colocar todo o ativo ali. Então uma melatonina, né, que é para insônia, por exemplo, né, é uma dose baixa, uma dose de 5 mg, 3 mg, cabe super bem na sublingual. Uma B12, que é em microgramas, ela não chega a ser nem 1 mg às vezes, então se comporta bem, né, metilfolato, a metilcobalamina. Então tudo isso é importante a gente analisar até para entender o que realmente é melhor. Então não adianta eu colocar um fitoterápico de 1000 mg, uma maca peruana numa cápsula sublingual, não vai dar certo, né? Uma por questão do sabor, né? A pessoa não vai conseguir ficar com aquilo ali 1 minuto, 2 minutos na boca, né? Porque a sublingual você precisa deixar ela um tempo embaixo da língua para que ele seja melhor absorvido pela saliva. Pela saliva, não água. Exatamente, justamente por causa da irrigação que você tem ali. Você tem uma fonte muito grande de vasos sanguíneos ali. Exatamente. Então, se você deixa ela ali pelo período correto, você percebe que você não tem mais nada para engolir. Ela absorve realmente por ali. Você colocar uma cápsula sublingual embaixo da língua e engolir, aí não faz sentido, né? Então, o correto é que você deixe ela absorver. E a cápsula sublingual, ela é diferente tanto da matéria-prima como da origem da cápsula normal. Então, uma hora a gente pode até falar sobre isso também, a questão das cápsulas, né? Então, existe essa diferença também. Eu acho assunto gostoso, né, gente? Eu amo falar sobre este assunto, porque eu sou bastante curiosa também na área.
eu acho que nós vamos ter uns assuntos legais aí pela frente sobre, né, as vitaminas e tudo mais. Aquelas que hoje nós falamos aqui, e também ele deu umas rápidas pinceladas em umas, né? Pessoas, vai ficar, as pessoas de idade, por exemplo, as pessoas nós vamos envelhecendo e o nosso organismo enfraquecendo. Eis a questão das vitaminas. Temos que repor de qualquer jeito. Não tem como você, na comida, você suprir tudo. É porque até uma certa idade, Tamires, tudo acontece, né? Não tem como nada acontecer até os 25, 30 anos. É maravilhoso, né? Então, assim, grande parte do que a gente está falando, vitaminas, minerais, proteínas, o nosso organismo produz em quantidade suficiente, até 30, dependendo do caso, até 35. A partir daí, realmente, ele começa a sofrer uma deficiência. E aí vem a necessidade de se alimentar muito melhor, de ter uma dieta melhor, exercício físico e tudo mais, né? Porque o exercício físico também potencializa a produção de várias substâncias importantes, principalmente de hormônios. A importância do exercício físico. Exatamente, principalmente os hormônios, né? Então, a parte da suplementação, ela passa a se tornar extremamente necessária a partir dessa idade, né? Que papo gostoso, né, gente? Amei a nossa conversa no dia de hoje. E se você ficou em dúvida, você gostaria de fazer alguma pergunta a respeito de alguma vitamina? Por favor, aí está meu número do celular de trabalho, meu e-mail, que as pessoas gostam de mandar as perguntas pelo e-mail, né? Então, eu quero mandar um beijo e um abraço super especial para o Paraguai, que acompanham e parabenizam o Dr. Cristiano pela matéria, né? Então, agora a gente já achou um jeito de poder responder, então, e mandar em castelhano aí pro pessoal que está pedindo. Agora já tem inglês, tem francês, a gente dá um jeito para tudo, para que as pessoas fiquem sabendo. E tudo que o Dr. Cristiano fala por aqui, das matérias dele, o ômega 3, então, um sucesso só. Nós já falamos do ômega 3, nós falamos de magnésio, a repercussão foi total, foi muito boa. Então, quer dizer que as pessoas estão muito ligadas com tudo isso. E nós vamos trazer para vocês nos próximos programas aí, se ele aceitar, né? Vamos continuar falando então sobre este assunto que é maravilhoso e que eu acho que é de suma importância para todos nós. Eu acho que o grande objetivo é isso, né, Tamires? É trazer verdade, né? Sempre. Tá num mundo onde... Trabalhar com seriedade. Exatamente. A gente está num mundo onde a internet é extremamente importante, mas existe muitos mitos e fake news na internet, né? O Moarama, eu sempre falo, é uma cidade onde nós temos grandes representantes na área médica, né? Já falando, isso é importante, gera autoridade, né, naquele assunto. Nós temos nutricionistas, né? Então a gente precisa, nesse mundo farmacêutico, ter autoridades aqui também, né? Então o nosso grande objetivo é isso, é ser autoridade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente domina, naquilo que a gente conhece, né? Para que a gente possa levar a verdade para o nosso público que está nos assistindo sempre, né? Não só pela TV, mas pelas mídias sociais, pelo YouTube, né? Para que as pessoas possam ter mais referências profissionais no mundo da internet, com matérias reais, com matérias verdadeiras, né? E não as fake news que a gente vê por aí, né? Tanta promessa que se faz, né? E que, infelizmente, as pessoas acabam caindo, a gente vê isso no dia a dia, né? Então, nosso objetivo é justamente isso, é se tornar autoridade naquilo que a gente faz. A gente já está há 27 anos nessa área. Eu falo 34, 35 anos que ele está na área. Ninguém melhor que a gente para poder falar sobre isso, né? Então, a gente só tem que trazer formas onde a gente consiga falar e realmente o nosso público consiga entender. Então, por isso que eu procuro ser um pouco mais claro, né? Porque a gente tem profissionais de autoconhecimento nos assistindo, mas nós temos pessoas também que não têm conhecimento, né? E eu sempre deixo também claro que aquele que quer se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, a gente está à disposição, né? Então eu acho que isso que é extremamente importante, né? E é verdade. Doutor Cristiano, nosso bate-papo está uma delícia hoje, né? Muito bom, mas eu agradeço pelo teu carinho, pela tua atenção. Parabéns por você e a Vanessa sempre estarem em grandes feiras nacionais e internacionais e trazendo tanto conhecimento e novidades para todos nós. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção de sempre. Beijão aí para tua esposa, Vanessa, e para teu Cristiano Henrique, nosso atleta,
Está fazendo mais sucesso, com 8 anos. Muito obrigada. Obrigado a você, espero que a gente tenha programas maiores da próxima vez, né? Que você me dê 5 horas para falar, enfim, para que a gente possa se expressar mais sobre aquilo que a gente sabe e a gente quer transferir isso daí. Um abraço a toda a equipe da Laborderm, a toda a equipe da Natural Séries, a todos os nossos clientes que estão sempre nos assistindo, né? Aos profissionais prescritores que confiam tanto no nosso trabalho também, né? E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Eu vou para o intervalo, eu volto já já com vocês. Oi, gente! Eu, Ana Castela e o Léo Santana. Estamos aqui para apresentar um show. O maior show de prêmios. E o palco é todo seu. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. E quanto mais você depositar, mais chance tem de ganhar. É tanto prêmio, peça agora pro gerente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Vê com quem contar e confia na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Vê com quem contar e confia na caminhada. Sicredi, poupança premiada. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez, diretamente da Farmácia de Manipulação Laborderm, com o Dr. Cristiano Barzon. Eu fico por aqui, a qualquer momento eu volto com ele e ele trazendo muitas novidades para vocês na área de manipulação, as receitas que você pega lá no seu doutor também, né? Sempre nós temos aí uma farmácia de manipulação excelente, ok? Beijos e abraços, que Deus abençoe cada um de vocês. E eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau e até lá. Para você que mora fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a gente quer aproveitar dessa moeda forte e do fato de você querer vir ao Brasil visitar seus familiares. Para você que sonha em fazer sua cirurgia plástica, a gente uniu, né, cirurgia plástica com turismo. Né? Eu e a Rafaela Bodac, aqui, a proprietária da Azul Premier, uma agência de turismo bastante conceituada aqui na região de Umuarama, a gente criou uma experiência para você que tem vontade de vir ao Brasil, para passear ali nas Cataratas do Iguaçu, que é uma das 7 maravilhas naturais do mundo, e aproveitar e vir aqui fazer sua cirurgia e depois voltar para casa com toda a segurança. Isso sem se preocupar com traslado, com hotel, com passeios, isso tudo fica na responsabilidade da gente cuidar de você. Mas para quem seria essa experiência? É para você que mora fora do Brasil, especialmente Estados Unidos e Europa, que tem a moeda forte e que confia no nosso senso estético da cirurgia plástica, né? Porque os cirurgiões plásticos americanos e europeus, eles são ótimos, mas o senso estético deles é diferente do nosso. Para você que quer essa brasilidade, você quer vir aqui e se operar com as técnicas brasileiras, então essa é uma oportunidade incrível para você passear e fazer sua cirurgia plástica. Nessa experiência de vir para o Brasil fazer a cirurgia plástica com o Dr. Adriano, estará tudo sendo cuidado por nós. Então, desde o aéreo saindo da sua cidade, os passeios, o transfer, motorista particular para te buscar, os hotéis inclusos e toda a experiência, todas as dicas e o suporte 24 horas enquanto você estiver aqui. Então, você que é brasileiro e mora fora do Brasil e tem vontade de fazer essa cirurgia, aqui nós vamos cuidar de toda a sua experiência, desde a saída da sua cidade até a cirurgia e o seu retorno. Você não vai se preocupar com nada. Se você mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos ou na Europa e tem esse desejo de fazer sua cirurgia plástica aqui no Brasil ou conhece alguém que tem esse interesse, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa e a gente vai estar aqui para ajudar.